Vamos ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, a partir do versículo 7 eu vou ler. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José, lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós lemos até aqui. Quando nós lemos a Bíblia, é incrível o coração de Deus que aparece por meio da Bíblia. Como o nosso coração flui, como ele nos conduz. Porque essas coisas estão exatamente escritas, vivendo nesse mundo tão triste, para que a gente não tenha falta da graça de Deus. Nós temos a palavra de Deus, isso é muito gratificante. Quando nós vemos a Bíblia e falamos sobre ela, essa vez eu fui para Mianmar e conversei com a filha de um pastor. A filha do pastor me falou assim: Pastor, a minha mãe fala para mim, você, de qualquer jeito, tem que casar com um missionário e você tem que missionar. Eu realmente quero fazer esse trabalho de ministrar, mas eu não tenho fé. Porque eu não tenho fé, com essa forma de não ter fé, eu pensar em ministrar, pastorear, eu tenho muita dificuldade. Quando eu escutei o que essa irmã estava falando, realmente eu pensei que realmente, né, não pode ser assim. E ela falou: Pastor, escondido da minha mãe, eu namorei com um homem do mundo que não frequenta a igreja. Por quê? Se eu me tornar esposa de um pastor, eu não vou ter fé e eu vou sofrer. Então, não só eu vou sofrer, mas a igreja também vai sofrer. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho de ser uma pastora? Por isso, escondida da minha mãe, escondida do meu pai, eu namorei um homem do mundo.
e casando com ele, mas eu queria ganhar bastante dinheiro. Embora eu não vivesse pelo evangelho, eu queria fazer com que a igreja não tivesse nenhuma falta, né? E poder ajudar a igreja, dar um suporte para a igreja em todas as coisas, né? Então, essa irmã, ela falou esse coração sincero que ela tinha. E eu silenciosamente ouvi o que ela falou. E eu também, eu entrei no coração dela. Realmente, se eu não tiver fé em ministrar, e se eu for para a carne, todos os irmãos vão também fluir para esse lado, então eu vou destruir o ministério. Se eu encontrar um homem que ganha bem dinheiro, e também quando a igreja tiver dificuldade, quando tiver que construir a igreja, eu quero ofertar, ia ser tão bom, pastor, ela me falou. E aí eu comecei a conversar com essa irmã. Dizer que não tem fé, dizer que nós somos fracos, isso qualquer pessoa fala. Nós vamos para a igreja e aprendemos a fé, e se nós descobrirmos o mundo da fé, essa fé em si, nada nesse mundo, nenhuma pedra preciosa nesse mundo pode trocar para essa fé, porque ela é muito preciosa. Mas se uma pessoa que não tem fé tem que viver pela fé, é muito difícil para ela. Eu falei para a irmã, a fé é porque eu sou fraco, porque eu tenho faltas. Eu não posso vencer o pecado, eu não tenho fé, eu sou fraco, porque eu sou mundano. Porque eu não consigo fazer, eu acredito em Jesus Cristo. Eu não tenho fé, eu sou fraco, por isso eu tenho que dar meu coração para Jesus Cristo. E aí, assim, aí eu vi a Bíblia e eu falei para ela. A coisa que eu mais falo é sobre a menina levada cativa para a casa de Naamã. Então, essa menina levada cativa, ela não foi para o exército, mas como é que ela foi pega cativa? Um dia, eu me tornei nessa menina levada cativa. Deus. Todas as outras pessoas não foram pegas. Por que justo eu fui pega como uma menina levada cativa? Por que Deus não conseguiu me proteger? Por que Deus não concedeu graça para mim? O Senhor me abandonou, o Senhor me odeia. E eu fui pega. E estou sendo escrava na casa desse comandante. Então eu tive o coração que ia ser muito desesperançoso para ela. Mas Deus, qual foi o motivo de Deus permitir que ela fosse levada cativa? Eu tive o coração de que porque ela tinha fé que ela foi levada cativa. Se essa menina não tivesse nenhuma fé no coração, ela ia ser levada cativa, ia chorar, ficar desesperançosa, reclamar, ia ficar em depressão, ia ficar triste, todas as noites, ia ficar com todas as doenças. Então a vida dela acabaria dessa forma. Então ela sentiu como se ela não tivesse fé nenhuma. Embora ela tivesse sentido que ela não tinha fé nenhuma, mas ficando 1, 2, 3 dias na casa do comandante, o meu comandante, ele tem uma posição alta, ele tem poder, tem dinheiro, vive bem, mas ele é um pobre coitado, ele é um coitado. Se ele fosse para diante do nosso profeta, ele poderia ser curado. O coração é como se fosse um campo. Se uma pessoa plantar o ódio no coração, então esse ódio vai brotar, vai dar frutos, vai crescer. No começo começa com ódio,
Mas depois começa a dar fruto de 100, de 1000, de 100 mil. E aí esse ódio começa a engolir todas as outras coisas. Se você plantar uma cobiça no coração, então essa cobiça vai crescer no coração. Por isso, esse tempo presente para ter uma vida espiritual é muito difícil. Porque Satanás está arrastando o coração das pessoas. As pessoas não têm muito tempo para pensar profundamente. Satanás está roubando todo esse tempo. Nós fazemos essa palestra de inteligência emocional no mundo inteiro. O país que mais gosta dessa palestra é a Índia. Os indianos, para ganharem sabedoria, naquele sol tão quente, eles se ajoelham naquele sol bem quente e por 3, 4 horas eles ficam sentados, pensando e procurando sabedoria dentro do coração deles. Se vocês que receberam perdão dos pecados, se vocês se ajoelharem diante de Deus e procurarem pela sabedoria de Deus por 3, 4 horas, o Espírito Santo de Deus, ele vai dar uma sabedoria que vai assustar e surpreender o mundo todo. Dentro do coração da menina levada cativa, ela tinha reclamação, murmuração, tristeza, sofrimento. Mas sendo levada cativa, ela pediu para ser protegida, mas ela se tornando numa escrava, reclamou, tinha preocupação, angústia, o coração dela estava cheio dessas coisas. Mas, se reclamar, não vai voltar para casa. Se ela ficar desesperançosa, também não vai voltar para casa. Não adiantava nada. Ela reclamou, ela teve ódio, ela murmurou, ela ficou irritada. Mas no fundo do coração tinha uma pequena fé. Se eu ficar reclamando, vai ser o quê de proveito? Vou tirar que proveito disso? Se eu tiver essa maldade no meu coração, o que eu vou tirar de proveito no meu coração? Eu só vou sofrer. Mas essa fé crescendo no coração dela, Deus está vivo. Deus, se Ele me deu essa dificuldade, Deus está falando que Ele coopera todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai cooperar para o bem. Então, para que bem que Ele vai trocar? E depois de alguns dias, ela pensou novamente. Se o Naamã foi para diante do profeta Eliseu, ele vai ser curado. Mas se ele não for curado, não, com certeza ele vai ser curado. No coração da menina levada cativa, começou a surgir fé. Quando eu estava em Kimcheon, eu dei a entrada de $200 para alugar casa, e eu dei a luva, né? E aí o dono da casa fugiu com esse dinheiro e a casa que eu estava foi hipotecada. Então eu não sabia o que fazer. Então as pessoas falam, se você está muito apressado, precisa de dinheiro, então você só rouba. Mas não é fácil roubar, né? Se fosse fácil roubar, qualquer um roubava. Porque não tinha caminho. Não foi assim desde o começo. Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito. Não foi assim. Primeiro eu tenho que roubar quem roubou meu dinheiro. E depois eu vou lá na polícia ver o que eu faço. Então não tinha nada dando certo conforme eu desejava. E depois, que outro método eu acho para resolver esse problema? No começo parecia que ia dar certo, mas depois não deu, parecia que eu ia fracassar. Eu estava
eu estava assim, sem saber o que fazer. E naquele tempo, tinha a minha cozinha tinha 1,20 m tinha um lugar que tinha 1,20 m de altura e não dava para andar de pé, e eu tinha que ficar ajoelhado ali. Então eu era um lugar muito bom para entrar e orar. E eu orava todos os dias: por favor, Deus, me dá uma casa, me dá uma casa. E quando eu orava por causa desse problema de casa, eu pensava na casa. E, de repente, eu começava a pensar mais profundamente. Aí, um dia, eu estava orando. E dentro do meu coração, não simplesmente fica orando, mas vai lá para fora procurar uma casa. Eu tive um coração que Deus me deu esse coração. Aí, eu fui procurar uma casa. Era uma casa de 2 pisos e era muito bom, né? Eu acho que não tem uma casa tão boa assim como aquela em Kimcheon. E pediram $200 para eu dar de entrada, mas eu não tinha nem 10 centavos, né? E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E um dia eu comecei a orar. E eu estava orando e num dia no meu coração, aquele coração que Deus tinha me dado: e o que você acha daquela casa que você viu aquele dia? Deus, é muito boa aquela casa. Era barata e era boa, então eu acho que já alugaram. Eu fui de manhã e ainda tinha aquela placa de aluga-se. Eu voltei para casa e orei de novo. Não é porque eu queria ter aquele coração que eu tive, mas quanto mais eu orava, Deus me deu a fé de que Ele ia me dar aquela casa. Quanto mais eu orava, Deus me dava o coração que Ele ia me dar aquela casa. Pessoal, os seus corações... O meu pai sempre na frente da minha casa tinha um campo de 400 pyong. Então, era um terreno muito bom para plantar, e como era perto da minha casa, andando 300 metros era nosso campo. Então, acordava de manhã, ia para o campo, e depois, antes de dormir, voltava para casa e dormia, e depois ia para o campo. Era bem perto do campo. E meu pai amava muito aquele campo. Oksu, aqui, vamos plantar melão no outono aqui. E quando a gente via, nossa, dava muito bom, plantava muito bem. Meu pai amava muito aquele terreno. Ele poupava, cuidava. Oksu, esse campo não pode. Então não pode ter nenhuma erva daninha aqui, né? Olha o campo do lado, tem erva daninha. Então ele sempre ele cuidou, meu pai cuidou daquele campo como se cuidasse dos filhos. O último presente que eu dei para o meu pai antes dele falecer foi que naquele campo eu construí a igreja. E a gente cantou ali, a gente louvou ali. Agora, porque surgiu um lugar melhor, a gente vendeu ali e a gente construiu a igreja em outro lugar. Então, a gente vai comprar o terreno de quem tem uma plantação, né? De quem tem um campo de plantação. Então, Deus é o agricultor, está escrito. E Deus, Ele quer plantar as coisas no seu coração, quer plantar o evangelho, quer plantar a fé, quer plantar a paz. O que a Bíblia diz? Que o inimigo veio e plantou joio. Ai, nossa, a gente plantou trigo aqui, por que está nascendo joio? Ah, foi o inimigo que fez isso, Senhor. Pessoal, na nossa igreja a gente faz comunhão, a gente escuta a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente vai para os retiros, a gente vai para as conferências. Enquanto a gente faz essas coisas, Deus, dentro dos seus corações, Ele planta fé. Ele planta fé.
Então, dentro dos seus corações, vai surgindo, vai crescendo a fé. E aí, dentro do meu coração, um dia, o incrível é que Deus me deu a fé que Deus me deu que ia dar aquela casa, começou a crescer. No começo, aquela casa é boa, ia ser bom a gente morar lá, mas não tem dinheiro, onde a gente vai arranjar dinheiro? Deus me dá dinheiro. Dentro do meu coração, eu tinha marcado aquele terreno como meu, aquela casa como minha. E como começou a crescer? Se Deus me der essa casa, eu não vou ter? Ia ser bom se Deus me desse essa casa, a gente ia poder fazer o culto de criança, a gente ia poder fazer reunião dos professores, ia fazer isso, isso e aquilo. Então, no meu coração, eu desenhei tudo isso. E isso foi crescendo no meu coração. E que coração eu tive? Deus vai me dar essa casa. Eu tive certeza. E um dia eu fui procurar pelo dono. Eu acho que vocês não iam conseguir falar isso, não é? Sabe o que eu falei? Eu sou servo de Deus. Eu vim pregar a palavra de Deus nessa cidade. Mas um cidadão dessa cidade me prejudicou. Eu dei para ele $200 e para ele, e ele passou esse dinheiro ele passou essa casa hipotecou essa casa para o banco, e eu tenho que sair dessa casa. E eu orei diante de Deus. Mas cada vez que eu orei, Deus me mostrou essa casa e Deus me deu o coração de que ia me dar essa casa. Dê-nos essa casa. Eu não tenho um centavo. Não foi do nada, não foi desde o começo que surgiu esse coração, mas passando o tempo e crescendo esse coração dentro de mim. Deus vai nos dar essa casa, então o que vai ser problema? Eu não tinha vergonha nenhuma. E o dono ficou de olho fechado por um tempo, abriu os olhos e falou para mim. Foi tão agradável o que ele me falou que eu decorei tudo que ele me falou. Eu sou ancião da igreja de Já dessa cidade. Deus me deu essa casa, então essa casa é de Deus. Se o servo de Deus está falando que quer utilizar, como eu vou impedir isso? Pode usar. Era uma palavra que eu jamais poderia falar. Me dá essa casa. Eu não posso falar essas palavras. Mas orando para Deus, e quando eu fui para diante de Deus, Deus começou a criar esse coração dentro de mim. Deus é quem criou. Dentro da igreja, até 1973, até o mês de janeiro de 73, eu fiquei em Kimcheon e a gente fazia retiro de crianças. Todo mês a gente fazia propagandas, a gente ia para muitas igrejas através de panfletos, né? E a gente fazia o retiro de verão das crianças, né? E eles falavam que iam mandar os professores para a gente treinar. Então, a gente sempre, para ter um retiro mais animado das crianças, a gente precisava de professores. A gente falava isso. E aí, muitos jovens depois faziam de novo essa propaganda. A gente passou um mês desse treinamento. A gente está recrutando professores de crianças para trabalhar pelas crianças.
Então, as crianças que trabalhavam nas indústrias, que trabalhavam no campo, a gente juntava essas pessoas. Agora, por um mês, vocês vão ser professores de retiro de criança. Esse é o horário, nós vamos ter que aprender essas músicas. Então, primeiro a gente tem que aprender a vida espiritual. Aí eu pregava o evangelho e essas pessoas recebiam a salvação. E daí eu treinava elas, como fazia a mímica, como é que cantava, e depois como... Aí eu ensinava a Bíblia. Mas eu não tinha um centavo para isso. Mas Deus me deu um coração de que Ele ia realizar tudo isso. Esse coração que vocês têm, vocês querem ficar dentro dessa forma, dentro dessa cerca. Mas Deus quer conduzir o seu coração para o mundo de Deus. Escutem bem. Vocês estão fazendo um cabo de guerra. O que Jesus Cristo falou para o enfermo havia 38 anos? No coração de Jesus, aquele enfermo havia 38 anos podia andar. Mas o enfermo havia 38 anos, ele pensava o quê? Eu não posso andar. Ele tinha esse coração, não é verdade? Jesus Cristo queria tirar esse enfermo, aquele enfermo daquele coração, eu não posso andar. Levanta, escuta o que eu estou te falando, anda. Isso é fé. Deus, inúmeras vezes Ele faz esse trabalho dentro do nosso coração. Por isso, a gente escutando a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, orando, enquanto a gente pensar, essa fé vai começar a crescer no nosso coração. Não somos nós que vamos fazer isso, mas é Deus quem vai fazer. Mas porque o ser humano é muito obediente ao homem, somente acredita no seu próprio pensamento. Por isso que vocês têm problema na vida espiritual. Se vocês escutarem a palavra de Deus, é impossível aos seus olhos. Mas quando vocês abrirem a Bíblia e pensarem profundamente diante de Deus nessa palavra, que coração vocês vão ter? Vocês vão pensar e vão pensar e vão pensar e vão pensar. Então, o seu coração que estava distante do de Deus, vai começar a se aproximar de Deus. E se seu coração se aproximar de Deus, sim, então vai dar certo. Essa irmã, ia ser muito bom se ela se tornasse esposa de um pastor. Não, pastor, não é que eu não quero ser esposa de um pastor, que eu não vou ser, mas eu não tenho fé. Porque eu não tenho fé. Eu falo coisas carnais, eu falo para os irmãos trazerem o dinheiro. E se eu viver dessa forma, como é que eu vou viver? Por isso eu desisti de ser pastora. Por isso, eu quero me encontrar com um homem que ganhe bem e quero ofertar bastante para a igreja. Eu não posso trabalhar dessa forma, pastor. As pessoas, elas, se tiver muito dinheiro, elas vão ofertar bastante. Isso é fé ou é imaginação delas? Deus não se agrada. Então, eu vi as pessoas que amam a Deus, elas ofertaram diante de Deus. Como é que elas não vão ofertar diante de Deus? Eu, até agora, as pessoas falaram para mim, pastor, sofre só mais um pouquinho, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu acho que eu vou ganhar bastante dinheiro. E eu vou comprar, ou eu quero construir uma igreja bem grande para o Senhor. Mais de 10 pessoas falaram isso para mim. Pessoas que falaram isso para mim. Mais de 10 pessoas falaram isso para mim. Essas pessoas, elas podem ofertar R$10, R$20. Para que eu vou fazer essa igreja? Para que eu vou construir essa igreja? E não querem nem ofertar nem mais 10 centavos. Elas não construíram a igreja só no coração, né? Então, para elas, como elas construíram no coração, não tem problema nenhum se elas não ofertarem. Porque está construído só no coração. É a mesma coisa na vida espiritual. Eu faço esse trabalho grande de Deus, eu faço.
Mas, na verdade, essa palavra de Deus tem que começar a crescer dentro do meu coração. Essa fé tem que crescer. Então, no começo, eu oferto um pouco diante de Deus. E meu coração vai se aproximando de Deus. Primeiro, porque quando você está na dificuldade, você ofertar diante de Deus, quanto mais você está na dificuldade de ofertar diante de Deus, mais seu coração se aproxima de Deus. Então, se aumentar esse meu coração com o de Deus, se eu começar a ofertar mais, daí eu vou começar a calcular. Quando eu ofertei diante de Deus e quando eu não ofertei, não tem nem comparação quanto a graça eu recebi de Deus. Eu experimento a graça de Deus em mim. E Deus vai se aproximando do coração do meu, e eu vou me aproximando do coração de Deus, eu vou ficando mais feliz com Deus. Mas qual é o problema desse mundo hoje em dia? Quando a gente pensa profundamente, não existe nada mais precioso, não existe nada melhor do que a fé. Mas Satanás roubou toda essa capacidade de a gente poder pensar. Porque tem muito trabalho, porque a vida está muito complicada. Antigamente trabalhava no campo, jantava e dormia. Era muito simples a vida antigamente. Por isso, porque vivia uma vida simples. Então, tinha muito tempo para pensar sobre o coração de Deus, sobre a vida de Deus, sobre a minha vida diante de Deus. Mas hoje em dia, a vida é muito ocupada. Eu vivendo com a minha esposa, a minha esposa e a minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, e eu penso agora na minha mãe. A minha mãe e a minha esposa são muito diferentes. Então, a minha mãe, quando acordava, ela pegava um balde e ia buscar água no poço. E ela enchia um balde na cozinha. Esse era o primeiro trabalho da minha mãe. E lavava o arroz. E ela começava a botar lenha na fogueira. E depois que o arroz fervia, aí ela dava tempo de evaporar a água do arroz. E depois ela fazia as comidas. E depois ela colocava de novo lenha. E depois fazia de novo arroz. E ela lavava a louça, era assim, lavava roupa, não tinha sabão, né? Então elas pegavam as cinzas e aquela água de cinza, né, que lavava bem as roupas. Então a minha mãe lavava as roupas assim, e a minha mãe e a minha esposa, quando ela liga, a torneira tem água. Quando ela liga ali a boca do gás, aí sai o gás, aí tem o micro-ondas, aí quando você aperta o botão sai café. Então, tem a máquina de lavar. Hoje em dia tem todas essas facilidades. Mas a senhora Kim Myung-soo, né, que é a esposa dele, ela é tão ocupada desde de manhã. Eu não sei que ela é tão ocupada, não parece nada ocupada para mim. A minha mãe, ela viveu daquela forma e ela teve muito tempo para passar comigo, embora eu fosse pequeno. Porque a lembrança que eu tenho com a minha mãe, eu lembro quando eu fiz xixi na calça. Eu tenho muitas lembranças com a minha mãe, mas sumiu esse tempo livre. Até sapato. Antigamente era um chinelo de borracha e tá bom. Agora tem o tênis de andar, tem o tênis de montanha, tem o tênis de correr, até para roupa. Aumentou muito o número, né? As pessoas, elas perderam todo o tempo de pensar e de meditar, porque tem muito trabalho. E agora tem o celular, é só você ligar, mas agora não é mais telefone para ligar, é um brinquedo. Sempre que você tem tempo, você está ali no celular. Esse celular rouba os 5 e 10 minutos que te sobram. Por esses 5, 10 minutos, você podia pensar na palavra. Satanás, ele rouba todo esse tempo. Por isso, quando a gente conversa com os irmãos falam o quê?
As pessoas, elas falam só aquilo que está superficialmente na sua cabeça. É muito diferente de falar o que tem no coração. Então, as pessoas normalmente são inteligentes, mas elas têm que pensar. Elas não falam da conclusão, elas não falam exatamente do coração, mas só falam das coisas superficiais. Porque as pessoas só falam das coisas superficiais, elas têm muita dificuldade de viver com os olhos espirituais. Mas mesmo assim, vocês vêm para a igreja de Canaã no domingo. Vocês participam do culto mais longo da Coreia, né? Por 2 horas. Então, no culto de senhores também, quando a gente vê, tem pessoas que tem muita sua própria sabedoria, eles chegam depois que acabou toda a apresentação das pessoas, na hora de falar, e só vem para escutar a palavra. Então, se são 2 horas exatas da palavra, né? E porque tem hora do almoço também, desculpa. Não, então, o que eu peço é que vocês venham 20, 30 minutos antes do culto, orem, também abram o caderno e leiam a anotação que você fez a pregação passada. Também venham com seus filhos, orem com eles. Ia ser tão bom se vocês tivessem o culto assim, mas no nosso país, para ser bom o culto de domingo, eu estou muito ocupado. Deus, ele deixa você descansar até sábado. Mas as pessoas querem pegar o sábado, querem viajar, passear, e até eles ficam ocupados no culto de domingo. Não querem vir para o culto de domingo. E daí, se vier 1 hora atrasado, 30 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, para vocês, só de estarem aqui sentados um pouco... para mim é grande coisa. O pastor tem que agradecer. Eu estou aqui... essa voz dele nem é boa. Se eu escutar 10 minutos essa voz aí que está rasgando, já é para o pastor agradecer. Eu também quero falar. Vocês acham que a minha voz é assim porque eu quero que seja? Eu também. Eu quero que a minha voz seja bem suave, por isso desde madrugada eu acordo cedo para amaciar a minha voz, porque o coral falou que é assim, né? Que tem que acordar cedo. Eu faço isso. Mas é uma voz que vocês têm que ouvir. Ou vocês mandam em outra pessoa pregar, não tem outro método. Se vocês querem escutar uma voz melhor, então orem por mim também. Eu também estou orando. Ontem estava boa a minha voz, mas hoje de novo está assim. Então, se vocês conhecerem o mundo espiritual, antes do meu pai falecer, eu perguntei para o meu pai: Pai, eu vou fazer o Senhor viver comigo. Pai, conforme a sua palavra, eu vou fazer isso com o seu corpo. Mas e o seu espírito vai para onde? Ai, filho, cala a boca. Se eu morrer, acabou. Que espírito, o quê? Se meu pai tivesse falado isso, o que ia acontecer? Mas o meu pai não falou assim. Ele suspirou profundamente. Eu quero ir para o céu. Mas agora já é muito tarde. Eu tenho que ter tido alguma coisa. Deus, muito obrigada. Era 1 minuto antes do meu pai falecer, ele vomitou sangue. Se eu estou morrendo aqui, você quer pregar para mim agora? Cala a boca e sai. Se ele falasse isso para mim, o que eu ia falar diante do meu pai? No coração do meu pai, o Deus que quer levar ele para o céu, naquele dia, por 2 horas, eu preguei para o meu pai e ele recebeu a salvação. O meu tio, ele me amou muito. O meu tio, ele não pôde voltar para a Coreia por causa da guerra e viveu no Japão. Ele viveu a vida inteira no Japão. Por isso, meu tio, ele se casou de novo. Os meus primos, eles são mais novos do que eu. O meu primo mais velho, ele tem 4 anos a menos do que eu. Porque eles fazem muito trabalho de construção de estrada lá no Japão. Ele queria me levar para eu ganhar dinheiro lá, né? Então,
Quando eu vou para as conferências no Japão, eu vou para a casa do meu tio. Sempre que eu falava de Jesus para o meu tio abaixava a cabeça. E eu falava para os meus primos, senta aqui, vamos falar da Bíblia. O meu primo, meus tios, né, como o sobrinho veio da Coreia, eles não podiam falar que não queria escutar o que eu estava falando mais. Ele ficava lá fumando igual louco. Eu queria segurar a mão do meu tio e falar, chega, por favor. Ele não gostava que eu falasse de Jesus. Aí meu tio, ele recebeu a salvação. Como? Ele ficou com um câncer e ele foi para o hospital. Ele estava com câncer, ele foi para o hospital e o médico falou que ele tinha que fazer cirurgia. O meu tio tinha 93 anos. Ele viveu bastante, eu acho que eu também vou viver bastante. Com 93 anos, né? Se eu viver até os 90 e poucos anos, né? Então a esposa do pastor Cho Gyu-won, que faz comida para mim, né? Eu acho que ela quer me matar logo, né? Porque senão ela vai ter que fazer comida por muito tempo para mim. Então, se ele tem 93 anos, eu tenho 93 anos, eu não vou fazer cirurgia, não. Bota a faca em mim. Senhor, a sua artéria só pode passar um palito de dente, né? Se entupir isso, daí você vai morrer. Eu falei, não vai colocar faca em mim. Então o senhor pode ir para casa. Tá, então eu vou para casa. O senhor pode morrer no caminho de casa. Então eu vou morrer. E aí ele foi para casa. O meu tio, ele criava pato. E os patos voavam no inverno, né? E ele tinha construído uma casa e no inverno esses patos vinham, moravam ali e botavam os ovos. E eu falava para o pastor Shinjino, lá de Osaka, para levar esses ovos para o pastor Oksu Park. Para mim, como é que vai levar? E aí ele que fazia. E aí falava, o pastor Shin falava para mim, fala que recebeu os ovos. Eu falava, tá bom. E aí o meu tio, ele viveu por 1 ano e depois faleceu. E vivendo por esse 1 ano, ele pode morrer hoje, amanhã. O médico falou assim. Então, todos os dias ele estava diante da morte. Por 1 ano. Todos os dias, ficando diante da morte. Ele não tinha coragem de morrer acreditando naquela religião que ele acreditava. Aí um dia ele entrou debaixo da cama e viu o que ele estava fazendo debaixo da cama. Quando eu dava para ele o livro do Segredo do Perdão dos Pecados e como nasceu de novo, ele pegava todos aqueles livros e juntava embaixo da cama dele. E aí um dia ele pegou aquele livro debaixo da cama e que estava em japonês. E ele leu. Por 1 semana ele só leu aquele livro. Desde de manhã, aí ele tomava café e lia, ele almoçava e lia, e aí jantava e lia. E aí continuamente lendo, ele viu, o que o meu sobrinho está falando é verdade. O que meu sobrinho está falando é verdade. E aí ele recebeu a salvação. E falou para a esposa dele, você também lê esse livro? E ela leu o livro também. Deus, sem faltar uma pessoa sequer da minha família, Deus conduziu para a salvação. E os meus primos também, todos eles receberam salvação. E o mais velho se tornou pastor da nossa missão. E ele é tão fiel, né, porque ele é japonês, ele é tão fiel que isso é o problema. Ele segue muito bem a mim. Pessoal, Deus está trabalhando no seu coração como um agricultor. Ele está plantando fé, está plantando palavra, está plantando paz, está plantando esperança. Mas, pelo contrário, Satanás, ele planta desconfiança, mentira, ele planta o espírito mau. E as pessoas simplesmente escutam isso. Veem a internet, fazem o que querem. E depois isso é que vive no coração. Porque cresce a desconfiança, não tem mais felicidade de ler a Bíblia, não tem mais aquele coração puro.
Aquele coração limpo e quente que tinha diante de Deus desaparece. Quando a gente recebeu o Evangelho no coração, como era nosso coração? Nós tínhamos o coração de viver pelo Evangelho e morreu esse coração. De novo, domingo. Por que chega tão rápido o domingo? Não tem nenhuma pessoa que pensa assim? Essas pessoas não devem ter vindo na igreja hoje. De qualquer jeito, quer chegar atrasado no culto. De novo, culto. E o pastor Parker sempre fala a mesma coisa. Sempre fala da minha levada cativa do comandante Naamã. Ou fala que amanhã, essas horas, dar-se-á uma flor de alqueire. Sempre fala a mesma coisa. Escutando ou não escutando, nem faz diferença nenhuma na minha vida. Eu estou ocupado. Eu vou. Hoje eu quero dormir. Eu vou lá cochilar lá no fundo da sala de culto. Para que eu vou? Nem vou para pregar nas casas. Nem prego mesmo. Quando eu me encontrei com muitas pessoas que estavam diante da morte. Não que vão morrer depois de amanhã, mas essa pessoa, nesse ponto, essa pessoa vai viver mais um ano, será, né? Então tem essas pessoas. Diante dessas pessoas, o que eu posso fazer por elas? É comprar carne para elas? Ou fazer elas viajarem? Não, é plantar a fé. Plantar a fé. A pessoa não sabe direito. Porque escutou muitas coisas. Porque sabe de muitas coisas. Porque é pastor, né? Então eu sei mais da Bíblia que vocês, não é? Deve saber mais do que eu, pastor. Mas mesmo assim não entra a palavra nessa pessoa. Não entra a palavra. Mas as pessoas... Não tem pessoas todas iguais na nossa igreja. São todas diferentes. Se a gente colocar um gráfico, a melhor pessoa, a pessoa escuta o que as pessoas do mundo dizem, mas aí, como se apertasse a tecla delete, apaga tudo. Aquela palavra que eu escutei de Deus, e guarda aquela palavra. Então, nessa palavra, a palavra de Deus pode entrar. Se a palavra entrar nessa pessoa, até diante da morte é diferente. Até diante da doença. Até diante do sofrimento e problema. É bem diferente. Mas a pessoa que não tem fé, que tem cobiça, a pessoa que tem o coração cheio de ambição do mundo, morrendo ou vivendo, vive de uma forma miserável. É muito escura. Por quê? Não está pronto para se encontrar com Deus. Porque tem que ficar diante de Deus com vergonha. Por isso, Satanás, de uma forma sábia, vai quebrando a fé no nosso coração. Faz a gente desconfiar de Deus, porque a gente não tem desconfiança de Deus, então faz a gente desconfiar da igreja, faz desconfiar do servo. Não sabe que isso vai influenciar no espírito. Então, assim como uma criança que pega e come tudo que tem no chão, então as pessoas também vão comendo qualquer coisa do coração e aí ficam meio tontas. Então, porque é uma pessoa inteligente no mundo que sabe as coisas, então que tem todas as coisas, pensa que não precisa escutar. Então, Deus... A menina levada cativa, Davi... Não foi qualquer um que conseguiu fazer isso. A menina levada cativa de comandante Naamã, ela foi levada como escrava. Ela ficou triste, ela se preocupou, ficou com medo, ela chorou. Ela deve ter tido esses momentos. Mas quando esse momento passou... começou a surgir, a brotar a palavra de Deus que tinha dentro do coração dela. Não existe nada que Deus não possa fazer. Porque Deus me trouxe como escrava para essa casa. Ninguém foi pego, mas por que justo eu fui pego?
Ah, e ela falou, se o comandante Naamã fosse para diante do profeta de Deus, ia ser tão bom se ele pudesse ser curado e a gente fazer comunhão, se encontrar com Deus. Ia ser tão incrível. Então essa irmã falou, pastor, eu não tenho como ser pastora, eu não tenho fé. Eu quero viver com uma pessoa do mundo. Com certeza isso vai me pesar na consciência, mas eu vou casar com um homem do mundo, vou ganhar bastante dinheiro, e quando tiver que construir a igreja, eu vou ofertar bastante. Deixa eu viver assim, pastor. Ah, é? Tá, então paga o dízimo, tá? Você acha que eu vou falar assim para ela? Não. Você está sendo enganada. Você falou que não tem fé, né? Você disse que não tem fé, né? Todas as pessoas desse mundo, de 10, 10, de 100, 100, de 1000, 1000, todos dizem que são pecadores. Por quê? Porque elas não sabem exatamente que Jesus Cristo lavou os seus pecados. Se elas saberem exatamente, elas não vão mais dizer que são pecadores. É porque não sabem. É porque elas estão com o pensamento delas. Por isso, se souberem exatamente, vão receber o perdão do pecado e vai ter exata fé. Por que é difícil essa fé? Por que é difícil essa fé? Não é difícil, é fácil. Você está sendo enganada por Satanás. Você recebeu essa grande salvação. Você está sendo enganada agora. Eu falei para ela. Não. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, por uma só oferta santificou aqueles... Essa é a palavra de Deus. Se nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, eu falei para o irmão Shinon-san, você é perfeito ou não? Não, não sou. Não sou perfeito. A Bíblia está escrito que você é perfeito, sim, mas você é perfeito? Não. Então quem está certo, você ou a Bíblia? Eu falei do irmão Shinon-san para ela. Então, o que eu falei? Eu falei para ela do irmão Shinon-san. A Bíblia está falando que nós fomos aperfeiçoados, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Ele não pode dizer que ele é santo porque ele está bebendo pinga todo dia. As pessoas da igreja do mundo, a Bíblia fala que nós somos perfeitos. Mas eles veem que eles estão bebendo, né? Que eles estão cometendo pecado. Então eles dizem que não são perfeitos. Mas o que está certo, o que a Bíblia está dizendo ou não? Então, se eu conversando com ele, ele ganhou essa fé que ele é perfeito. É a mesma coisa na fé da vida. Jesus Cristo morreu na cruz e lavou os meus pecados. Então, vocês acham que ele deixou a gente e não vai nos ajudar? Não vai estar conosco? Um pastor falou para mim. A terra lá em Bangkok é muito caro e saiu um terreno. Tem 3.000 pion. E se construísse a igreja ali, ia ser muito boa. Mas só está 1/4 do preço. Se for para outro lugar, então vai sair uns 6 milhões de dólares e dá para comprar por 1,5 milhão. Por quê? Porque ali do lado, eles colocaram gás e encheram os botijões de gás ali do lado, né? Que vem de gás do lado. Aí eu ri. Então, não é todos os lugares que tem gás que explodem. Hoje em dia tem muitos aviões que têm acidente e que são raptados. Então, de uma vez morre, né? Mas quantos aviões são roubados, são explodidos? Tem aviões que caem, tem aviões que não caem. Não é verdade? Antes de Deus me levar, o avião não pode cair. Então, eu nunca me preocupei em viajar de avião. Então, tem um momento que o gás explode. Quando que explode, descobre isso. Ele não sabe.
Quando? Então, se sair aquela... quando sair aquela empresa de gás, então vai aumentar de novo, né, o preço. Aí eu falei, por que você acha que Deus vai permitir que exploda o gás? Por quê? Vivendo até agora, eu passei por muitas dificuldades, experimentei muitas dificuldades. Mas Deus nunca deu as dificuldades do nada, Ele sempre me protegeu. E porque eu acredito nesse Deus. A minha velhice, eu preciso de um apartamento. Não, não é isso. Mais do que isso, eu preciso de Deus. Amém? Amém. Então, eu vou comprar um apartamento e se eu ficar doente? Então, para que serve isso? Então, Deus é perfeito. Para que eu vou precisar preparar as coisas? Então, eu não preparei nada para a minha velhice. Por isso, desde a minha saúde, Deus é quem me protege. Em 1999, meu coração estava tão ruim que eu quase morri. Deus curou meu coração, Deus curou meu estômago, por isso meu pulmão ficou bom, meu fígado ficou bom. O ancião Juan falou que o pastor Oxo Park é o que tem o coração mais forte na igreja de Gangnam. Eu não sei se é uma coisa boa para eu escutar ou... Então, tem uma palavra que diz, né? É mentira, mas é bom de ouvir. Então, Deus está segurando a nossa vida, mas o nosso coração balança. O José, todos os irmãos estavam ali na casa do pai e da mãe, mas por que ele teve que ser vendido como escravo? Lá para o Egito. Você acha que ele foi de cavalo para o Egito? Não, ele foi amarrado, andando. Ele deve ter caído o chinelo, deve ter andado descalço. Se Deus me ama, por que ele fez isso? E porque ele queria viver bem na casa de Potifar. A esposa de Potifar ficou tentando ele, mentiu e ela queria dormir com ele, e aí ele acabou indo para a prisão. Ele quase morreu, né? Então, às vezes eu também quase choro lágrimas de sangue diante de Deus. Coisas que não fazem sentido, as pessoas falam contra mim. Tem vezes que, nossa, se pensar assim de uma forma larga, até dá para compreender. Mas um dia eu falei para a menina levada cativa de Naamã, você vai ser escrava e depois você vai fazer com que o comandante Naamã ele seja curado, depois ele vai ser salvo, você também vai poder ser como filha dele. Isso só aguenta um pouquinho, né? Dá vontade de falar para aquela menina no começo. E aí o comandante Naamã matou um monte de galinha, fez comida para ela e casou com o filho dele. E todos os dias andando de carroça lá na Síria. Se fosse para vocês também não suportariam tudo isso? Para José é a mesma coisa. Você sofre um pouquinho como escravo, a sua esposa de Potifar vai te tentar, você aguenta, e você vai ser injustamente levado para a prisão, e você vai orar, você vai interpretar o sonho, e depois você vai 2 anos sofrer na prisão, e depois você vai se tornar governador, e você vai salvar todo o Egito, você salvava a sua família também, e todo mundo vai te louvar, não é? Então, quem não aguentaria, quem não suportaria tudo isso? Levanta a mão. Todo mundo suportaria, não é? É assim. Mas é que a gente não enxerga adiante. É porque a gente não vê. Pela fé a gente pode enxergar. Sabe o que é incrível? O incrível é que a gente tem o verdadeiro evangelho. Independente do tempo, independente do país, o verdadeiro evangelho sempre tem perseguição. O verdadeiro evangelho sempre teve pessoas que ficaram contra. O verdadeiro evangelho sempre teve pessoas que disseram mentira. Sabe o que a Bíblia diz?
que injustamente, quando bem-aventurados aqueles que forem injustamente desprezados e injuriados por causa do meu nome. Eu decorei essa palavra, mas aí depois quando as pessoas falam contra mim, ai, por que eles estão falando isso contra mim? Mas eu também. Quando eu acordo e vejo a Bíblia, aí eu vejo, como eu vou ficar feliz nessa situação? Aí está escrito regozijai-vos sempre, então eu estou feliz. Deus está falando isso para a gente. Amados irmãos, o mundo. A gente é arrastado pelas coisas que a gente enxerga do mundo. Mas Deus é um ser que a gente não enxerga com os nossos olhos. Se a gente for para o mundo que a gente enxerga com os nossos olhos, a gente vai se afastar de Deus. Mas, por isso que Deus, quando a gente dorme, faz a gente fechar o olho. Tem alguém que dorme de olho aberto? Todo mundo dorme de olho fechado, não é? Fecha os seus olhos, esquece. E também quando de manhã a gente acorda, tenha um novo coração para Deus. Por isso Deus, para a nossa vida espiritual, nos dá um sono. Faz a gente esquecer do que é complicado, para a gente poder, para a gente no campo do nosso coração, para Deus fazer crescer Deus. Entenderam? Satanás, dentro do nosso coração, planta desconfiança, planta maldade, planta mentira. E qual é o verdadeiro coração do ser humano? É de gostar do mal, não é? Gostar do pecado, não é? Quando vê uma casa pegando fogo, segue o bombeiro. Ai, que droga, a casa toda já queimou. Ai, devia ter pego ela pegando fogo. Por quê? Não é sua casa que pensa assim. Dentro do nosso coração, nós temos esse coração mau e mentiroso. Por isso, Deus, para trocar esse nosso coração pelo coração de Jesus, Deus, Ele quer plantar esperança, fé, palavra, quer plantar o Senhor dentro do nosso coração, para que esse coração cresça. Quando cresce, essa fé vai tendo os espinhos, abrolhos, para que possa secar essas coisas que Deus plantou. Esse é o plano de Satanás. Por isso, muitas pessoas recebem essa incrível salvação, dão toda a sua vida e querem servir a Deus. Tem esse coração, mas continuamente Satanás vai plantando, que coisa, eu não quero ir para o culto de domingo, estou cansado, ofertar diante de Deus, que desperdício, eu não quero, por que essa igreja, fica fazendo a gente não conseguir viver. Então, Satanás dá esse tipo de coração. Eu experimentei a Deus. Um coração que não pode ser formado dentro do pastor Oxo Park. O coração de olhar para o Senhor. O coração de depender do Senhor. Hoje de manhã eu queria vir para a igreja. Eu vim bem cedinho. Quando não tinha ninguém, eu estacionei o carro no pátio e orei diante de Deus. Lá no pátio da igreja, orando diante de Deus, Deus falou muitas coisas para mim. Então, Deus deu a luz e ninguém conseguiu vencer a luz. A terra estava vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E quando disse Deus, haja luz, houve luz, e toda essa treva foi embora. Deus é a luz do meu coração, e Deus, Ele iluminou com a sua luz. Essa luz vence as trevas. Vence a treva. Muitas trevas, muitas mentiras, muitas perseguições, muitos problemas fazem meu coração ficar bagunçado. Mas quando Deus disse, haja luz, toda essa bagunça, toda essa escuridão, todo esse vazio foi expulso do meu coração. No seu coração ainda tem trevas? No seu coração ainda tem desconfiança? No seu coração ainda tem sofrimento?
Se você ainda estiver sofrendo, então isso é trevas. Você não tem como resolver com outra coisa. Porque a palavra é luz. A palavra, se tomar lugar no seu coração, então automaticamente essas trevas vão embora. Vão embora, a treva vai embora, a tristeza vai embora, a injustiça vai embora, até a injúria vai embora. Até agora eu escutei muitas coisas contra mim, muitas perseguições, e às vezes eu agradeço. Realmente, porque Deus faz eu escutar essas coisas. Eu agradeço muito, porque mesmo assim o Senhor me utiliza como teu servo. A cada momento eu agradeço também porque Deus me ajuda. Agora, a oração de olhar para o Senhor. O campo do meu coração, que o Senhor, para qualquer pessoa que seja, a desconfiança que seja, que não sobre isso no coração, mas que Deus faça crescer a fé no coração. Eu queria orar por isso, porque muitas pessoas, pobres coitados, pobres espíritos que o Senhor possa enviar para a nossa igreja, não só para a igreja de Canaã, que todos os irmãos também possam vir para a igreja e possam escutar esse evangelho, possam ficar felizes, porque assim Deus também se alegrará. Eu pude orar por isso. Estimados amigos, os irmãos de José estavam vivendo muito bem na sua casa com os seus pais, mas José foi vendido como escravo, estava vivendo como servo e foi odiado e recebeu essa injustiça da esposa de Potifar e foi para a prisão injustamente. Ele se encontrou com o copeiro-chefe e padeiro-chefe e interpretou o sonho deles, e depois ele interpretou o sonho do faraó, e depois ele se tornou no governador do Egito, e ele juntou o alimento de 7 anos de abundância para 7 anos de fome. E ele salvou todo aquele povo e salvou a sua família também e seus parentes. Se for assim, todos vocês podem aguentar, não é verdade? Quem não vai aguentar isso pode levantar a mão. Mesmo que sofra um pouco, pode aguentar, né? Mesmo que sofra como a menina levada cativa por Naamã, também pode sofrer aquilo, né? E daí, se vocês sofrerem na prisão, se vocês puderem salvar sua família, você pode suportar tudo isso, não é? Não se preocupem. Não sejam egoístas. Com o amor de amar, com o coração de amar a Deus, recebendo a salvação, tendo o coração limpo e puro. Será? Não, eu tenho medo que fique sujo. Com a desconfiança, com o ódio, com a cobiça, seu coração ficando bagunçado, mesmo disputando a palavra de fé, essa palavra não vai poder trabalhar no seu coração. Eu tenho medo que Satanás trabalhe dessa forma. Que vocês olhem para a fé de Deus, para a palavra de Deus. Ontem um irmão, ele estava trabalhando numa igreja do interior, ele usou uma máquina. Esse irmão, ele mandou um e-mail para mim, e eu liguei para ele. Eu falei, irmão, você pode ter economizado um pouco de dinheiro, mas por que você usou esse material mais barato? É o trabalho da igreja. Todos os irmãos estão trabalhando com o coração, ofertando com o coração. Eu acho que esse irmão queria que sobrasse um pouco de dinheiro. Ele falou que ele usou um material ruim e veio reclamação. E eu perguntei, irmão, por que você fez isso? Não faz isso. Deus está vivo. Por mais que você sobre dinheiro, se Deus fizer passar dessa dificuldade, esse dinheiro todo vai desaparecer. Irmão, daqui para frente faz bastante trabalho da igreja. Use bons materiais. E o irmão falou, sim, pastor, farei isso.
Às vezes, é trabalho da igreja, a gente quer fazer sobrar um pouco, né? Eu fiz tudo isso. Essa pedra não era tão ruim, mas ia ser bom se sobrasse um pouco, né? Eu recebi menos dinheiro, eu poupei, economizei um pouco de dinheiro da igreja, mas aí deu todo aquele problema. E aí depois, no final, isso trouxe desconfiança. Ou seja, não é se o meu coração inclinar pelo lado do meu lado e não pelo lado de Deus, acaba em desconfiança. Surge esse coração, será que Deus vai escutar minha oração? Aí fica difícil. Estimados amigos, Deus hoje também, Ele está cuidando do campo do seu coração. No seu campo, Ele quer plantar fé, Ele quer plantar esperança, quer plantar amor e quer que nasça lindos frutos e flores. Ele deseja isso. Por isso, Ele faz esse trabalho. Pelo contrário, Satanás planta desconfiança, maldade, cobiça. E seguindo a minha cobiça, ele faz eu viver seguindo a minha cobiça. Estimados amigos, olhem para Deus e acreditem, e vamos viver acreditando em Deus. Entenderam? Vamos agradar a Deus. Por isso, quando vocês ficarem diante da morte, mesmo não querendo, não conseguindo acreditar na palavra, acreditem. Eu quero acreditar, mas não consigo. Eu quero acreditar, mas não consigo. Se eu for para o céu, realmente, será que Deus vai me aceitar se eu for para o céu? Será que eu tenho certeza na salvação? Se eu for para o inferno? Se a pessoa tiver esse tipo de coração, quão infeliz ela é, não é? O meu tio, a vida inteira, ele ficou contra mim, que eu pregava o evangelho. Mas Deus amou o meu tio. E antes dele falecer, 1 ano antes dele falecer, fez ele sofrer de câncer. Fez toda a própria fé dele e nele desabar. E ele leu o perdão dos pecados e recebeu salvação. E ficou tão feliz que, chorando, ele faleceu. O meu tio, por mim, ele fez muitos trabalhos. E eu acredito que tudo isso foi recompensado com o meu tio recebendo salvação. Que os seus familiares recebam a salvação. Que vocês tenham esse coração por eles. Que Deus possa trabalhar no seu coração. Não deixem a escuridão e o que é mentira no seu coração. Que vocês deixem o seu coração de palavra. Que vocês pensem e fiquem meditando na palavra. E que a fé possa crescer no seu coração. E se crescer a fé, a sua vida, o problema da sua velhice, o problema dos seus filhos, o problema da sua família, o problema do negócio, qualquer problema que seja, Deus vai abençoar. E eu acredito que Ele vai abençoar. Vocês acreditam nisso? Até aqui.